E aí, viajantes, prontos para uma aventura inesquecível? Hoje vamos desvendar a Polônia, um país cheio de história, cultura e paisagens de tirar o fôlego, igualzinho às paisagens dos nossos sonhos. Então, apertem os cintos, porque a expedição pela Polônia vai começar. Começamos nossa aventura em Kraków, a antiga capital da Polônia, uma cidade que respira história. Caminhar pelas ruas de paralelepípedos, ladeadas por construções medievais, é como voltar no tempo, gente. A Praça do Mercado, uma das maiores da Europa, é o coração pulsante da cidade, com suas barracas coloridas que lembram as nossas feiras livres e a imponente Basílica de Santa Maria. E não podemos esquecer do Castelo Real de Wawel, um complexo arquitetônico impressionante que guarda séculos de história polonesa, como se fosse o nosso Museu do Ipiranga. Kraków também tem uma vida noturna agitada, com bares descolados e restaurantes charmosos, igualzinho à Vila Madalena em São Paulo. Da antiga capital, partimos para a capital atual, Varsóvia, uma cidade que, assim como o Brasil, renasceu das cinzas após tempos difíceis. Em Varsóvia, o moderno se mistura ao antigo de forma harmônica, como se o passado e o presente estivessem dançando um lindo par. Prédios futuristas dividem espaço com construções históricas restauradas, criando um contraste único, como se Oscar Niemeyer encontrasse Aleijadinho. O centro histórico, reconstruído tijolo por tijolo, é Patrimônio Mundial da Unesco, um orgulho para os poloneses, assim como o Ouro Preto é para nós. E não podemos deixar de visitar o Museu da Insurreição de Varsóvia, um museu interativo que conta a história da luta dos poloneses, um povo guerreiro e cheio de garra, assim como o nosso povo brasileiro. Preparem-se para conhecer Wrocław, uma cidade charmosa e cheia de surpresas que vai encantar vocês. Com seus canais pitorescos que lembram um pouco Amsterdã e a arquitetura encantadora, Wrocław conquista os visitantes logo de cara. Mas o que torna essa cidade única são seus moradores mais ilustres, os anões. Espalhados por toda a cidade, os anões de Wrocław são uma atração à parte, como se fossem os nossos sacis, cheios de lendas e histórias. A cidade também abriga a belíssima Praça do Mercado, com o prédio da prefeitura, uma obra-prima da arquitetura gótica, que nos faz lembrar da época dos castelos e das princesas. E para uma experiência diferente, que tal um passeio de barco pelos canais que cortam a cidade, como se estivéssemos em Veneza, na Itália? Chegamos agora a Gdańsk, uma cidade portuária vibrante e cheia de história que respira a brisa do mar, como o Rio de Janeiro. Localizada na costa do Mar Báltico, Gdańsk é um importante centro comercial e cultural, um verdadeiro polo de negócios e cultura, como São Paulo. O centro histórico, com suas ruas estreitas e casas coloridas, é um convite a um passeio relaxante, como se estivéssemos caminhando por Paraty, no litoral paulista. Um dos destaques de Gdańsk é a Longa Mercado, uma rua elegante que abriga edifícios históricos, como a Corte Artus e a Fonte de Netuno, que nos transportam para a época medieval. E não podemos deixar de visitar o Museu da Segunda Guerra Mundial, um museu moderno que conta a história do conflito a partir da perspectiva polonesa, um povo que, assim como o nosso, enfrentou momentos difíceis com coragem e resiliência. Preparem seus casacos e botas de caminhada, porque vamos nos aventurar pelas montanhas Tatra em Zakopane, a capital polonesa do montanhismo, um lugar perfeito para quem gosta de aventura. No inverno, as montanhas cobertas de neve se transformam em um paraíso para esqui e snowboard. No verão, trilhas desafiadoras levam a picos com vistas espetaculares. E para quem prefere um ritmo mais tranquilo, um passeio de teleférico até o topo do Monte Gubałówka garante fotos incríveis, dignas de cartão postal. Chegamos agora a Poznań, uma cidade vibrante que combina história rica com uma atmosfera moderna e cosmopolita. Um dos destaques de Poznań é a Praça do Mercado Antigo, com suas casas coloridas, e a prefeitura renascentista, que nos faz lembrar da época do Brasil colônia. Não deixe de assistir à Luta dos Cabritos, um espetáculo tradicional. Poznań também é um ótimo lugar para experimentar a culinária polonesa. Preparem-se para uma viagem no tempo em Toruń, uma cidade medieval encantadora que parece ter saído de um conto de fadas, como se estivéssemos entrando em um livro de Monteiro Lobato. Localizada às margens do rio Vístula, Toruń é famosa por ter sido o berço do astrônomo Nicolaus Copérnicos, um gênio da astronomia.
como se fosse o nosso Santos Dumont. A cidade abriga um centro histórico, patrimônio mundial da Unesco, com destaques como a Torre Inclinada, que nos faz lembrar da Torre de Pisa, na Itália, e o Castelo Teutônico, que nos transporta para a época dos cavaleiros medievais. E para quem gosta de doces, Toruń é um verdadeiro paraíso. A cidade é famosa por seus deliciosos piernique, biscoitos de gengibre com especiarias, que nos fazem lembrar do cheirinho de Natal. Chegamos agora a Łódź, uma cidade que respira arte e cultura, como se fosse a nossa São Paulo. Conhecida como a Manchester polonesa durante a Revolução Industrial, Łódź passou por uma grande transformação, como se fosse uma borboleta que saiu do casulo. Um dos destaques de Łódź é a Rua Piotrkowska, uma rua comercial vibrante e cheia de vida, como se fosse a nossa Rua Oscar Freire, em São Paulo. É aqui que a história da cidade se mistura com a modernidade, com edifícios industriais revitalizados que abrigam espaços culturais e criativos, como se fosse o nosso MIS, em São Paulo. E por falar em arte, Łódź é famosa por seus murais de arte de rua, que colorem a cidade com cores vibrantes e mensagens inspiradoras, como se fosse a nossa Vila Madalena em São Paulo. Preparem-se para uma viagem no tempo em Lublin, uma cidade encantadora que preserva seu rico patrimônio histórico e cultural, como se fosse uma cidadezinha histórica de Minas Gerais. Um dos destaques de Lublin é o Castelo de Lublin, uma imponente fortaleza medieval que domina a cidade do alto de uma colina, como se fosse o Cristo Redentor, protegendo o Rio de Janeiro. Do alto de suas torres, é possível ter uma vista panorâmica espetacular da cidade e seus arredores, como se estivéssemos voando como um pássaro. Lublin também é um importante centro cultural, com uma rica tradição acadêmica e artística, como se fosse a nossa Ouro Preto, em Minas Gerais. Nossa aventura pela Polônia termina em um lugar mágico, a Floresta de Białowieża, um dos últimos fragmentos da floresta primeval que cobria a maior parte da Europa, como se fosse a nossa floresta amazônica. Considerada Patrimônio Mundial da Unesco, a floresta é um verdadeiro santuário ecológico, um lugar para se conectar com a natureza e recarregar as energias. Caminhar pelas trilhas da Floresta de Białowieża é uma experiência única e revigorante, como se estivéssemos respirando ar puro pela primeira vez. A floresta também abriga uma grande variedade de animais selvagens, incluindo os emblemáticos bisões europeus, animais majestosos que nos fazem lembrar da nossa onça pintada. Observar esses animais em seu habitat natural é uma experiência inesquecível e emocionante, como se estivéssemos em um safari na África. E aí, pessoal? Essa foi nossa aventura pela Polônia, um país incrível que oferece uma mistura irresistível de história, cultura, natureza e aventura. Tudo o que a gente gosta. Espero que tenham gostado da viagem. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de dar um like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura.